Ouça, a partir de agora, o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Seja o nome do Senhor Jesus. Parte para a brincada, Elizabeth. Amém. Se recordar, glória a Deus. Amém. A galera escutando sempre conosco. Foi um momento glória hoje, já contato conosco aqui para ouvir a ministração da Escritura. Glória a Deus. Vamos à Escritura, vamos. Lucas capítulo 22. Amém? Lucas capítulo 22. Como disse eu muito essa ministração. Como eu havia dito ontem, quando ele voltou ao versículo 35 ao versículo 38, que já o lembro. Amém? Porque é necessário explicar. Quando Jesus chamou a atenção dos discípulos para dizer que quando ele nos mandou em bolsa, lá na missão que a gente leu no capítulo 10 de Lucas, eu vou falar, é preciso, para conferir que Jesus realmente cuidou os discípulos, sem bolsa, sem alforje. E quando nós ministramos esse capítulo 10, nós falamos exatamente que o Senhor, como já é um charlatão, ele me responsabiliza, ele me manda. Já vê isso? Deus, quando manda, se responsabiliza. E é muito grave. E lá no capítulo 10, versículo 5, versículo aproximadamente 3 ou 4, Lucas 10, versículo 5. Esse mandamento que ao rei que não leveis bolsa, nem alforje, nem sandália, a ninguém salvou pelo caminho. E aí, Jesus demorou para conhecer. E eu me lembro que esse capítulo 10 chegou nessa parte, falava exatamente que o Senhor se responsabiliza. Falando que o servo de Deus tem que ter consciência de que é a Deus que ele serve, e é para Deus que ele trabalha. É Deus quem cuida dele. Eu tenho que ter essa consciência. Eu preciso ter essa consciência. Que a obra é de Deus. Né? Talvez algumas pessoas questionem o fato de a gente pedir oferta, de a gente pedir colaboração. E isso parece exatamente para muitos, a gente não confiar em Deus. Só que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se eu não confiasse em Deus, eu nem teria renovado o contrato com a emissora há 9 anos e 7 meses atrás. Porque o recurso que eu tenho da comissão que sofri um fidelizado de R$16.000, eu só deu na época da minha conta eu passar 2 meses, eu passei 3. E já não tinha mais recurso quando eu renovei o contrato com a emissora por mais 3 meses. Na ocasião, eu renovava o contrato por 3 meses. Se eu não tivesse fé,
quando mudou a direção, eu não renovaria o contrato anualmente, porque meus recursos todos já haviam se esvaído. Se eu não tivesse fé, eu não renovaria o contrato no começo deste ano, até o final do mês. Por quê? Eu não renovaria? Porque eu não tenho reserva, eu não tenho mais. Não tenho dinheiro para tudo, não tenho. E estaria esperando os anos, continuando a usar o nome futuro, como Deus foi usado. E glória a Deus, acabei de receber a mensagem, lembrando da renovação do contrato, que já está vencendo agora. A empresa faz isso já há aproximadamente 10 anos. Mas, graças a Deus, ela socorre 10% da despesa que eu tenho para estar aqui, e 10% da despesa que eu tenho para estar aqui, para mim é muita coisa. Para mim é muita coisa. Né? Os outros 90% fica a critério dos ouvintes. E se eu não tivesse fé, eu não renovaria o contrato da emissora por mais um ano, porque eu não faço nenhuma amarração aos irmãos que colaboram com o programa, do tipo assim, a oferta é voluntária, a oferta é espontânea. Para os irmãos terem ideia, eu nem emito cartão para os irmãos em carteira do programa, para mostrar dados dos irmãos, CPF, identidade, para que se os irmãos não ofertarem, eu vou botar os irmãos nesse pescoço. Eu não faço isso. Eu não tenho nenhum produto que eu possa vender e garantir o pagamento do programa. Eu não sou empresário. Conheço alguns empresários, conheço políticos, mas que não me ajudam a manter o programa. Glória a Deus, agora há pouco o colega acabou de mandar mensagem para mim dizendo que vai me ajudar com 50% do valor da classificação da minha CNH. Quero até mandar um abraço para ele aqui. Ele queria me virar por tudo. E eu nem pedi, eu só falei para ele que preciso fazer isso para a minha empresa. Ele perguntou o valor, né? Ele acabou de mandar mensagem para mim para 50%. Um abraço para o meu amigo. Está fazendo isso porque eu vereador não, porque é meu amigo. Louvado seja Deus. Se eu não tivesse fé, porque peço aqui ajuda, eu não teria renovado o contrato por mais um ano. Se eu não tivesse fé, eu já teria corrido para a direção da rádio e pedido para reduzir o programa para 1 hora da manhã, porque já fazem mais de 10 meses que o Acorda Bênção começou a entrar em dificuldade, que vem aumentando a cada mês. Glória a Deus, porque esse mês de maio, aniversário do programa, alguns irmãos resolveram colaborar, contribuir, alguns ainda vão colocar sua oferta em dia, e graças a Deus, só estou precisando de 20 pessoas a R$50 para amanhã. O mês termina hoje, quando posso estar honrando meu compromisso com a emissora, referente ao mês de maio. Graças a Deus. Então eu tenho consciência de que a obra é de Deus. Agora, como servo de Deus, eu me preocupo com a obra de Deus, porque eu sou servo, ninguém me preocupar com a obra do meu Senhor. Porque você trabalha para os outros, você não vai se preocupar com a empresa dos outros. Você vai ser um funcionário relaxado. Você vai deixar a empresa do seu patrão quebrar, falir, ficar bagunçado, ficar imundiçado. O patrão não tem um empregado assim. Ou
servo assim. Mas ele não tinha. Só para tocar servo. Então eu tenho procurado ser um servo inútil, como sou, tenho procurado ser útil. Aí eu me envolvo emocionalmente, psicologicamente, eu me envolvo com as habilidades que eu tenho dado. E aí é normal eu me preocupar com a obra do meu Senhor. Com a obra do meu Senhor. Eu me esforço para algum momento na vida, que é pregar o Evangelho, que é cuidar de vidas. Eu poderia estar no meu descanso, numa madrugada dessa, chuvosa, dormindo, abraçado, né? Com a minha esposa, estar em casa. Eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Poderia estar descansando, porque já são mais de 10 anos. Ao todo, aproximadamente 16 anos que eu estou nas madrugadas do Rádio Pernambucano. Louvado seja Deus. Evangelizou, saquei do inferno que eu vim. Eu preciso trabalhar em função, claro, da minha dignidade social, da minha família, mas eu penso, inclusive, como fazia há 3 anos e pouco atrás, eu estava trabalhando, ia fazer 4 anos agora em maio, ajudar também no financeiro do programa. Então, como eu canto aqui, a Marta tem tudo a ver com falta de fé. E graças a Deus por essa minha tranquilidade. Porque aquilo que eu tenho ensinado, eu tenho procurado viver. E aí, servo de Deus, você que está me ouvindo, você tem que ter essa consciência. Agora não é ficar de braços cruzados. A obra de Deus não vai ficar de braços cruzados. Eu não vou atrás das almas. Deus que as trata. Eu não vou visitar. Porque sabe onde é a igreja. Porque sabe os dias do culto. Ah, porque se quiser vai. Não é assim, meu Deus. Ah, eu não vou evangelizar as pessoas, porque elas já sabem que Jesus é o caminho. Não é assim, não. Ah, eu não vou aconselhar porque as pessoas são vendidas e cada um se viu, se como se não fosse bom, se dava, se vendia. Perdeu nada, não é assim, não. Não é assim. Ah, não é porque eu me converti sem precisar ninguém me evangelizar. Ah, eu cheguei sem ninguém me orientar. Glória a Deus. Você é uma das raras exceções. As pessoas precisando. Por isso que Jesus disse: ide e pregar, ide anunciar. Jesus mandou nós ir, porque há quem precisa. Louvado seja Deus. E a obra de Deus é isso, é dar exemplo, é orientar a pessoa, esclarecer a pessoa. Aí quando Jesus, aí voltando aqui ao Lucas 22, versículo 35, Jesus disse aos discípulos, lembrando-os que quando os mandou, sentou-se, foram postos, em sandália, não lhes faltou coisa alguma. Jesus respondeu: porventura faltou alguma coisa? E eles mesmos responderam na firmeza: nada. Porque quando, amado, Jesus manda verdadeiramente, ele se responsabiliza. Jesus, ele chama a responsabilidade para si. Jesus chama a nossa atenção. Jesus converge as nossas atenções para que confiemos nele. Confiemos em sua palavra. Como disse o apóstolo Pedro, sobre a tua palavra lançarei a rede. Porque havia a convicção de que
o Senhor Jesus, ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Como está escrito, que passará o céu e a terra, mas as suas palavras não ficarão. Se tem uma pessoa em quem nós podemos confiar, esta pessoa é Jesus. Mas eu estou voltando a esse trecho aqui de Lucas 22 e 35, porque Jesus agora muda um pouco do discurso e diz aos discípulos que agora aquele que tiver bolsa, tome, como também o alcoólatra, e o que não tem espada, venda a sua veste e compre. Porquanto vos digo que importa que o se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores se contar. Está escrito, estava escrito. Né? E que se cumpriu Jesus. Porque, continuou Jesus dizendo, porque está escrito que mim terá cumprimento. E eles disseram, Senhor, eis aqui duas espadas. E ele nos disse, basta. Eu, na abordagem anterior, que está salvo ali no YouTube, que é no Lucas capítulo 22, parte 4, você me escuta dizendo no começo da abordagem, né, que eu falei sobre Pedro, e deu uma pincelada sobre isso aqui, que Jesus não estava em atitude de violência. Não. O discurso de Jesus foi de paz. Jesus sempre ensinou a paz, o perdão. Jesus, a gente aprende com Jesus a dar um doce para a vida e dar a doceira para a centola. A gente aprende com Jesus a ter que ser o sapo, aguentar calado, ser chamado de otário, de besta, de idiota, pensarem que somos frouxos. A gente aprende com Jesus a ser pacificador, porque os pacificadores serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados sois vós pacificadores, porque sereis chamados filhos de Deus. E ser pacificador é isso, é fazer de conta que não entendeu a gracinha, a indireta. Ser pacificador é apanhar uma face e oferecer a outra. Ser pacificador é engolir sábado. Agora a gente não liga dele. Tem engolido cada sábado. Ser pacificador é engolir sábado. É pensar que somos medrosos, que somos frouxos. Ser pacificador é isso. Para ser chamado de filho de Deus. O que nos ensina a ser pacificador é Jesus. E agora Jesus iria mudar o discurso? Não, o nosso Deus é imutável. O nosso Deus é imutável. Quando Jesus manda comprar-se uma espada, na verdade Jesus estava fazendo uma certa ironia. Até porque, você nem discursar muito, até porque a quantidade de discípulos que estavam com Jesus na ocasião eram 12. E quando disseram, eis aqui duas espadas, Jesus não contou jabá, duas espadas para todos. Peraí, tem gente que sozinho com duas espadas. Agora o pastor assiste muito filme. Não, o cara habilitado bom, depende do cara. Tem 10 páginas, tá muito, não sabe ver. E aí por que Jesus diz a parte? Então já ministrava com toda a violência de ser 2 espadas para cada um. A bainha e a outra. Sendo usada. Ela muito vigor, muita força. Mas não estava, então, querendo os discípulos partissem para força humana. Jesus não estava querendo que os discípulos agora partissem para a violência. Jesus não estava querendo agora que os discípulos partissem para o modo de mundo. Da força, do poder material.
para a hostilidade. Jesus não estava querendo. Por isso que eu coloquei que Jesus estava sendo irônico. Não dá contra isso. Tá? Jesus não estava querendo agora lutar nada. Porque a implantação do reino de Deus, ela não é por força nem por violência, como está escrito em Isaías. Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, está escrito em Isaías, mas pelo meu Senhor, né? Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, amado? E as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para resolver. E a oração. A oração, a alma do crente é a oração. É o louvor. É o jejum. E é a palavra como escudo. É a palavra como capacete da salvação. É a palavra como couraça da justiça, é a palavra como espada do Espírito. Louvado seja Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Porque às vezes a gente quer agir com as nossas forças. A gente quer se defender, a gente quer, sabe, usar meios não convencionais da questão. A gente quer usar, às vezes, e a gente é tentado a usar meios diabólicos, mundanos. A gente é tentado a pegar faca, a pegar revólver, né? A usar as mãos. A gente é tentado a apelar para as influências, às vezes lícitas e as influências às vezes ilícitas. A gente é tentado a isso. Conhece o policial que quer falar com ele, conhece um bandido que quer falar com ele. Pessoas que a gente imagina assim vão tomar nossas dores. Talvez você que está me ouvindo esteja pensando nisso. Alguém está lhe fazendo mal, alguém está lhe perseguindo. E você está querendo falar com um policial que você conhece para intimidar. Você está pensando em falar até com um bandido para intimidar ou então executar uma ação maligna. Você está me ouvindo? Deus está falando tremendamente com alguém nesta madrugada, dizendo que as armas da sua milícia, meu irmão, não são carnais, e sim poderosas em Deus para desfazer sofisma. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, sim contra os principados e potestades. Quem quer que tu entre nisso é Satanás, para tu perder a tua paz, para tu perder a tua liberdade. Já pensou, ao invés de tu estar nessa madrugada fria, como tu estás agora na tua cama, na tua casa, tu tem que estar no hotel, tu tem que estar no convite, tu tem que estar no Manibaldrudo, tu tem que estar no Bom Pastor, tu tem que estar na Capela. Já pensou? Tu perdeu por pouco da tua casa para estar dormindo numa cama de concreto e conseguir dormir? Ou então amontoado, no meio das outras pessoas que tu não conhece, não sabe da capacidade que elas têm de repente impedir até que tu acorde no dia. É isso que eu estou falando. É isso que o diabo fez. E ainda com isso, arrastar o nome de Jesus, gerando escândalo, gerando impacto na sua brincadeira. Muita gente da tua família, da tua vizinhança, do teu relacionamento, não está tendo crente, meu Deus. Né? Alguns vão entender, outros não, e nada justifica. Então preste atenção. Aleluia.
que as armas da providência é a oração e o jejum. Por isso que a rainha da Inglaterra, ela disse uma vez um dos pregadores, e tantos dizem isso que eu até considero que seja de verdade, não porque tantos dizem, mas não é mentira, que a mulher chegou a dizer que preferia todos os canhões de exércitos inimigos voltados para ela do que um crente orando contra a Inglaterra. Porque entendia que a oração e o jejum podem medir seu destino. O jejum, irmãos, a oração e o jejum desfaz casta de demônio. Jesus disse, essa casta não sai senão com oração e jejum. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Jesus não estava estudando a violência, não. Porque duas espadas não era, como nunca será suficiente para 12 homens. O que Jesus estava propondo aí. Louvado seja Deus. Era certamente coisa que os discípulos não compreendem. Os discípulos não compreendem o que Jesus queria dizer. Mas o que Jesus estava propondo a eles, louvado seja Deus. Era exatamente que eles, aleluia, confiassem no Senhor. E do mesmo jeito que tu estava se sujeitando ao cumprimento da palavra que estava escrita a respeito de que iria à cruz, eles considerassem que tudo que Jesus disse falar iria acontecer. E que eles estavam agora de sobreaviso. Por isso que no capítulo anterior, o 21, Jesus disse que cuidasse de ser ávidos por dentro e evitar que certas coisas ou aquelas coisas que ele havia dito antes acontecessem, para que eles pudessem estar em pé diante do tribunal. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém? Que pelo Espírito de Deus você tenha entendido esta palavra. Naquilo que para você foi nítido. Porque já outros, como a mim, Deus falou muito claramente nesta madrugada. Louvado seja Deus. O Senhor, portanto, te abençoe, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.